Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 1º de julho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil, principalmente. Vamos lá, que tem um monte de coisa acontecendo hoje, tudo meio relacionado ao que vem acontecendo já há algumas semanas no Brasil. Vou trazer uma rapidinha, duas rapidinhas aqui antes de começar, já começando. Pedindo primeiro que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, assistam até o fim, leiam as notícias que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Todos os links para as notícias estão aqui. Todos. Leiam as notícias, não precisa acreditar no que eu estou falando não, tá bom? O Tarcísio disse ontem, ou hoje, que ele vai dar um indulto pro Bolsonaro se eleito presidente da República o ano que vem. Que é um mal muito pequeno para pacificar o país. É fantástico como eles usam a anistia como se a anistia fosse pacificar o país. Tá bom? Essa é a primeira. A segunda aqui, ó. Alexandre de Moraes nega Carlos e Eduardo Bolsonaro como testemunhas de Felipe Martins. Ele negou hoje que o Carluxo e o Bananinha, ambos filhos do ex-presidente, deponham como testemunhas de defesa de Felipe Martins, réu na tentativa de golpe de Estado, né? Pela tentativa de golpe de Estado. Para a decisão, ele considerou que Eduardo Bolsonaro é parlamentar licenciado e é investigado por coação e investigação e tentativa de abolição violenta do Estado. E em relação ao Carluxo, ele aponta que o vereador foi indiciado pela PF no caso da BIM paralela. O ministro afirma que a investigação tem relação com o plano de tentativa de golpe na qual Martins é réu. Então não tinha como mesmo ser... Os caras querem bagunçar o processo legal. É isso, tá? E por falar em anistia, o Lula, hoje, foi lá num evento com produtores rurais e deu no meio do frouxo do Bolsonaro. Aspas para ele. Teve esse evento, tá bom? E ele deu as declarações a uma plateia de produtores rurais durante o lançamento do Plano Safra 25-26, que prevê financiamentos com melhores taxas de até 516 bilhões de reais para agricultores de médio e grande porte. O agro no Brasil é sustentado pelo governo. E eles vão lá e apoiam a extrema-direita e derrubam os decretos que o presidente tenta fazer para melhorar a vida da população. E aí tem um idiota que vem aqui falando que não pode taxar o agro. O que esses caras produzem vai tudo para fora, pelo amor de Deus. Mas não foi para isso que eu vim aqui. Então vamos lá. Ele afirmou que quem é frouxo não deveria fazer bobagem para não ter que precisar de doações e anistia aos crimes cometidos. Aspas para ele. Quero que provem que já teve um presidente mais decente com vocês, produtores rurais, do que este governo. Nunca vou pedir para vocês fazerem pix para mim. Guardem o dinheiro para pagar os funcionários. Não quero pix e jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem, declarou o presidente. Ah, que maravilha. É assim que se lida. E ele saiu em defesa do Haddad também, ó. Aspas aqui para ele. Poucos países do mundo têm um ministro com a seriedade que o Haddad tem. Eu vi a quantidade de bravatas que o Paulo Guedes, que é o ministro, né, foi o ministro da Fazenda do antigo governo, fazia. Ninguém cobrava responsabilidade fiscal porque ninguém cobrava o teto de gasto, porque ninguém cobrava nada, porque ele deixou o ex-presidente deixou tudo na mão do Congresso com as emendas, a gente sabe disso, certo? Lula também destacou programas do governo, como a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o projeto que prevê pagamentos a estudantes que permanecerem na escola, o Pé de Meia. E disse aos produtores rurais que pretende finalizar, enquanto estiver na presidência do Mercosul, o acordo do bloco com a União Europeia. O presidente que trabalha, né? Aí você vê algumas coisas. Vamos fazer algumas linkadas aqui, tá bom? Do que o Lula falou. E o que o governo precisa fazer, na minha visão. Bancada do PT declara guerra aos 6x1, a escala 6-1, e aos super salários e apoia a batalha pelo IOF. Matéria do Kleber Lourenço, grande Kleber Lourenço, está sempre aqui. Então, a bancada do PT na Câmara dos Deputados oficializou hoje, dia 1º de julho, seu apoio à decisão do governo Lula de acionar o STF contra a derrubada do decreto que elevava a alíquota do IOF sobre operações financeiras. Operações financeiras.
tá? Em nota assinada pelo líder Lindbergh Farias, os petistas afirmam que a medida do Congresso violou a separação de poderes, interferiu indevidamente em ato normativo constitucional do presidente da República e usurpou competência própria do Poder Executivo. É preciso reverter a perversa situação atual em que trabalhadores e classe média pagam sua parte, mas os ricaços sonegam ou pagam pouquíssimo imposto. Calma aí o pessoal que vem defender rico aqui, tá? Respira, respira. A principal novidade é aqui pra mim que tá o X da história. É a definição de duas prioridades para a bancada: o fim da escala 6x1 e o combate aos supersalários no serviço público. Aspas para nota. Abrirá diálogo com o governo federal para analisar a possibilidade de envio pelo Poder Executivo, em regime de urgência constitucional, de projeto de lei sobre redução da jornada de trabalho sem redução de salários, visando o fim da escala 6x1. Afirma a nota. Sobre os supersalários, a bancada disse que recomendará que o governo envie ao Congresso um novo projeto, combatendo privilégios que ultrapassam qualquer limite razoável. O texto também reitera apoio à medida provisória 1303/25, que trata da chamada taxação dos BBBs. Não é aquele bando de idiota que fica na televisão e tem gente que assiste. Não. Bancos, bets e bilionários. E também a revisão de isenções como LCIs, LCAs, fintechs e juros sobre capital próprio. A bancada defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, com redução da alíquota para faixas salariais até 7 mil e o corte de 10% linear em isenções tributárias consideradas abusivas que somam mais de 800 bilhões de reais. Eu falo isso aqui quase toda semana. O montante de isenção fiscal que o governo deixa de arrecadar é na casa de 800 bilhões de reais. Passa a faca em 10% linearmente, vai arrecadar 80 bilhões de reais e vai conseguir trabalhar, porra. Também quer votar a proposta de reforma da Previdência dos militares com idade mínima de 55 anos. Eu acho que aqui tá o X pro governo do presidente Lula retomar a popularidade. Porque o governo precisa defender pautas que afetam a vida da população, que afetam a vida da nossa classe básica, né, da classe baixa, da classe média. Fim da escala 6x1. Isenção do IR. Combate aos supersalários. Você precisa abraçar pautas que influenciam de verdade na vida das pessoas. Porque aí você vai trazer essa galera para junto de você. E eu acho que o governo está demorando para fazer isso. Essa questão da escala 6x1 já faz meses que está em discussão e o governo fala, a gente apoia. Mas não tem que apoiar, tem que entrar duro, tem que ir do lado da população. Senão vai perder o ano que vem. Aqui, supersalários. Falando de supersalários do judiciário, crescem 49,3% em 2024. Mostra estudo. Não é a matéria, é um estudo. Não tirei da minha cabeça. Tá, Bozoloide? Não tirei da minha cabeça. Valor extrateto saltou de 7 bilhões de reais para 10 bilhões e meio em um ano. Matéria do Elton Máximo da Agência Brasil. Os gastos do judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram 49,3%. O valor extrateto, eu vou repetir, saltou de 7 bilhões de reais para 10 bilhões e meio em apenas um ano. Muito acima da inflação oficial do período, que atingiu 4,83%. Mais de 10 vezes o valor da inflação, tá bom? Os valores constam de estudo inédito do Movimento Pessoas à Frente, organização suprapartidária que propõe melhoras na gestão do serviço público. A pesquisa foi realizada em parceria com o pesquisador Bruno Caraza, o professor, economista e jurista, com pós-doutorado em Harvard com foco em políticas públicas e governança. O levantamento expôs o avanço dos chamados penduricalhos, que a gente vem falando aqui já tem um tempo. Verbas indenizatórias e adicionais que permitem aos magistrados receber além do teto legal do funcionalismo público. Que esses caras já ganham uma grana miserável, tá? Segundo o estudo, os auxílios e benefícios correspondem a mais de 43% do rendimento líquido dos magistrados, devendo ultrapassar 50% em breve. Na prática,
grande parte da remuneração ultrapassa o teto constitucional, que hoje é de um pouco mais de R$ 46.000, de forma indireta e muitas vezes não tributada. De 23 para 24, o rendimento líquido médio de juízes subiu de R$ 45.050 para R$ 54.941,80, um aumento de 21,95%. O crescimento continuou nesse ano e o valor chegou a R$ 66.431,76 em fevereiro de 2025. Você ouviu o que eu falei? Quanto você recebe aí no seu trabalho? Fala pro tio. Hã? A pesquisa destaca que esses aumentos são impulsionados por verbas classificadas indevidamente como indenizatórias, que escapam do teto e da tributação de imposto de renda. As distorções criam um cenário de disparidade dentro do funcionalismo público, considerando que apenas 0,6% dos servidores se beneficia dessas brechas. Tá bom para você ou não? Ai, cara, reforma administrativa. Diante desse cenário, o movimento Pessoas à Frente defende que o fim do supersalário seja prioridade da reforma administrativa em discussão no Congresso Nacional. Lembrando o que acabou de falar a nota do PT na Câmara, tá? Da bancada do PT. A proposta está sendo debatida por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Em parceria com uma coalizão de 10 organizações de sociedade civil, o movimento elaborou um manifesto em que sugere 9 medidas para combater os supersalários. São elas: classificação adequada das verbas entre remuneratórias e indenizatórias, limitação das verbas indenizatórias a critérios como natureza reparatória, caráter transitório e criação por lei, a aplicação correta do imposto de renda sobre verbas remuneratórias, reforço da transparência e da governança na remuneração pública, exigência de lei para a criação de qualquer adicional salarial, eliminação de classificações indevidas e transformação de verbas em remuneratórias, fim da vinculação automática entre subsídios, enquadramento como improbidade administrativa de pagamentos acima do teto sem respaldo legal, criação de barreiras ao pagamento de retroativos com limite temporal. A matéria está aqui na descrição do vídeo, leiam, tá? Por favor, leiam. Agora, acabei de falar aqui que o governo precisa encampar essa guerra, não é guerra, essa ideia, essa proposta do 6x1. Agora, olha o que o Boulos trouxe essa semana. Essa aqui é de lascar, tá? Centrão e Faria Lima querem acabar com o descanso semanal e impor 7x0, diz Boulos. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, denunciou uma articulação entre o Centrão e setores do mercado financeiro. Centrão e setores do mercado financeiro. Guarda isso aí que daqui a pouco tem coisa. Que, segundo ele, representa o fim do descanso semanal para os trabalhadores brasileiros. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados e em análise no Senado, permite jornadas aos domingos e feriados sem necessidade de acordo coletivo. Aspas para o Boulos. Há uma articulação do Centrão com a Faria Lima para impor pautas impopulares e sabotar o governo de olho nas eleições de 26. Eu venho falando isso aqui tem um tempo, tá? A proposta da escala 7x0 retira direitos para beneficiar o poder econômico em detrimento dos trabalhadores de todo o Brasil. Ele também criticou o baixo engajamento da sociedade no debate sobre a proposta, atribuindo isso à influência do capital financeiro sobre a agenda pública. Ele está se referindo ao fim da escala 6x1. O poder econômico da Faria Lima e das grandes corporações coopta o Centrão e direciona o debate para os interesses do 0,1% mais rico. Precisamos mobilizar a sociedade num contra-ataque efetivo que dispute a narrativa hegemônica. Já estamos trabalhando nesse sentido, disse o Boulos. As coisas vão se ligando. Olha essa daqui, a última, tá? Hugo Mota foi chamado de quê essas últimas semanas? Inimigo do povo. Congresso inimigo do povo, o pior congresso da história. Trouxe no jornal de ontem, eu trouxe aqui, que ele ia jantar na casa do Dória, com o Dória e mais um monte de empresários. Rotulado de inimigo do povo nas redes e pelas pessoas, ele foi chamado de herói em jantar com empresários. Liguem isso aqui com o que eu acabei de falar, do que o Boulos disse.
Vem comigo. Ele se reuniu ontem com cerca de 50 empresários e políticos na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. Durante o evento, em discurso, Dória disse que Mota é o herói do Brasil. O jantar aconteceu em uma casa de 12 mil metros quadrados no Jardim Europa. Casa do Dória. 12 mil metros quadrados. Quanto tem sua casa? Fala pra mim. Hã? E você vem aqui defender essa gente. Você é muito burro, tá ligado? Teve a presença de representantes do empresariado e do mercado financeiro. Empresariado que quer aprovar no Senado o fim das folgas de sábado e domingo. Quem tava lá? O Antônio Alban, presidente da Confederação Nacional de Indústria, o Henrique Meirelles, hoje secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ex-ministro da Fazenda. Tava lá também o Cláudio Lottenberg, presidente do Conselho Deliberativo do Einstein, Roberto Musto, executivo do Blue Bank, Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Relações Institucionais do governo paulista do Tarcísio de Freitas, o vice-governador do estado, Felício Ramute, do PSD, e o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o deputado federal Antônio Brito, do PSD da Bahia, e mais 40 e tantos empresários, tá? Dória rasgou elogios à Mota em discurso aos participantes. Aspas para o João Dória. Ao longo dessa semana, houve um movimento crucial para a vida no país liderado pelo Hugo Mota. Ele fez a defesa de um princípio que atende todo o Brasil. Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, imagina, era contra as pessoas, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Eu mandei uma mensagem para ele essa semana e agora reafirmo: Hugo, você é o herói do Brasil, disse ele. Mota, durante o jantar, afirmou aos presentes que vão seguir trabalhando juntinhos. Aspas para o Hugo Mota. Quero, nesta noite, reafirmar a certeza de que vamos seguir juntos trabalhando pelo país, focando em pautas importantes e saindo de discussões infrutíferas. Vocês entendem o que está acontecendo? Em meio ao encontro de Mota, a Legislativa mantém benefícios fiscais, tá? Eles derrubaram o decreto do IOF por 383 votos, tá? Eles adotaram medidas que ampliam as despesas, como o aumento no número de vagas para deputados a partir de 26, bloquearam cortes e mantiveram benefícios fiscais, dificultando o controle dos gastos públicos, as benditas emendas, tá? O encontro dessa segunda foi lido como mais uma demonstração da ligação entre empresários da Faria Lima e o presidente da Câmara. Tá bom? Tá tudo explícito. Só não enxerga quem é tapado ou é cego. Porque tá tudo aqui. A Faria Lima, o mercado, os ricos mandam na Câmara, na grande maioria da Câmara dos Deputados. Eu trouxe esse dado aqui outro dia. Mais de 70% da Câmara dos Deputados é formada por grandes empresários e grandes agricultores. Não é o Zezinho da couve que está lá, não. É gente que tem empresas, fazendas enormes do agro. Você acha que essa gente vai fazer alguma coisa pelo bem da população mais necessitada desse país? Você acha que essa galera vai fazer alguma coisa pelo bem de você, querido, aí da classe média? Não, eles vão fazer pelo bem do 0,1% mais rico dessa porcaria de país. E o Hugo Mota está explicitando isso nesse discurso dele junto com a galera. Lembra, o Ciro Nogueira disse a mesma coisa poucos meses atrás num encontro com esse mesmo povo aqui. Que eles iam tornar o Brasil ingovernável para derrubar o Lula, para impedir ele de ser reeleito ano que vem. Tá tudo às claras, os caras não estão escondendo nada mais. Então a gente tem que ficar esperto. Por isso que eu peço para vocês, leiam as matérias, se informem e, pelo amor de Jesus Cristo, prestem atenção em quem vocês vão votar o ano que vem. Beleza? Essa foi a edição desta terça, dia 1º de julho de 2025 do Cidadania S.A. Um grande abraço e até amanhã.